Hoje eu escolhi um tema que são as fraturas do fêmur proximal, as conhecidas fraturas do quadril. Elas são importantes devido ao aumento da sua incidência de acordo com o aumento da população acima de 60 anos, a população de maior idade ou de melhor idade. Por que isso é tão importante? Nós temos visto um número muito grande de pacientes na faixa etária mais alta com uma grande dificuldade para se tratar esse tipo de fratura. Existe um alto índice de mortes e um alto índice de comorbidades, que são doenças associadas a outras condições clínicas que são vistas tanto antes da fratura ou são percebidas durante o tratamento da fratura. A medicina moderna tem estudado muito esse assunto. De 20 ou 20 e poucos anos para cá, nós temos visto publicações em artigos científicos, tanto no Brasil como fora, citando e estudando muito esse tópico. As taxas encontradas em estudos, tanto do Brasil como de fora, são muito coincidentes e mostram uma coerência muito grande de todos esses artigos e esses trabalhos científicos. Então eu vou comentar aqui o que é que está acontecendo, vou mostrar aqui também alguns estudos que esclarecem certas situações e nos mostram, nos direcionam como agir nesse tipo de fratura. Eles mostram também o que deve ser feito para que nós tenhamos uma redução dessas taxas de mortes e complicações dessa faixa etária e nessas fraturas. Eles vão nos direcionar para o que nós médicos podemos fazer para diminuir esses índices e essas taxas. Para quem não me conhece, eu sou o Dr. Alan Assunção, eu sou médico ortopedista e traumatologista e a minha intenção com esses vídeos, com esses materiais, é ajudar as pessoas a entender um pouquinho sobre algumas fraturas ou doenças ósseas ou articulares. Eu sei quanto é doloroso para as famílias verem os seus familiares passarem por uma situação dessa. Eu mesmo já passei por isso. A minha avó quebrou o quadril e eu senti na pele como é tratar de um paciente ou como é ajudar um paciente com uma fratura de quadril. É muito complicado quando você chega no hospital com o seu familiar que caiu, está com uma dor no quadril, o médico examina, bate a radiografia, percebe a fratura e fala, olha, tem que operar. A cabeça de todo mundo começa a entrar em parafuso, está todo mundo preocupado. Poxa, mas vai operar um paciente nessa faixa etária, está velhinho, olha, tem essa e essa doença, ela toma remédio A, remédio B, remédio C, tem esse cuidado, tem essa dificuldade, já teve isso, já teve aquilo. Realmente é muita dúvida e bem difícil de levar essa situação. Olha só, eu já passei por essa situação, eu sei que é difícil, eu quero te dar o meu apoio, o meu suporte. Se você estiver passando por uma situação parecida ou quiser tirar alguma dúvida ou deixar algum comentário, use aqui a área apropriada ou entre em contato pelo WhatsApp que nós vamos tentar te ajudar. Ah, doutor Alan, por que ficar acamado é tão ruim? Por que uma pessoa que quebra um fêmur e fica numa cama tem tanta complicação e por que tem essas taxas tão altas de complicação e morte? Vamos lá, me acompanhe um pouquinho. O paciente idoso, devido a todas as doenças prévias que ele tem o organismo dele num equilíbrio muito delicado. Quando ele sofre um trauma, por exemplo, uma fratura de quadril, ele vai ficar acamado e a partir daí começam várias alterações pequenas. Ele vai ter uma alteração circulatória, de pé é uma coisa, deitado é outra. Ele vai ter uma alteração pulmonar, ele não vai ter toda a expansão torácica para poder respirar de uma forma adequada. Ele não vai ter o retorno venoso de forma adequada. Então, pequenas alterações começam a acontecer naquele equilíbrio tão delicado. De um outro lado, o que acontece é que o organismo, naturalmente, em resposta ao trauma, ele vai levar algumas alterações metabólicas. De início, ele diminui um pouquinho as funções do organismo. Ele diminui o pulso, diminui a frequência respiratória, ele vai diminuir um pouquinho a pressão arterial, para tentar poupar esse organismo com uma lesão dos efeitos maléficos ou deletérios da própria lesão. Num segundo momento, a partir de 3 ou 4 dias, ele começa a estimular o organismo, ele começa a liberar uma série de mediadores químicos nesse organismo para tentar reparar essa lesão. Então você tem uma grande alteração metabólica, por exemplo, você tem uma alteração imunológica, e principalmente inflamatória. Todos esses mediadores inflamatórios vão levar a um maior desequilíbrio daquele organismo que pode eventualmente sugerir ou obrigar o médico a levar esse paciente para uma UTI para ter um cuidado maior, ou eventualmente esse distúrbio, esse desequilíbrio pode ser tão grande que infelizmente pode levar o paciente a um falecimento, pode levar à morte. Dessa ciência toda que eu acabei de falar aqui, existe uma informação muito importante, que
que nós devemos operar o paciente antes daquela fase inflamatória acontecer. Então, o ideal, o mais indicado é que esse paciente ele seja operado dentro daqueles 2 ou 3 dias. De forma ideal, dentro de 24 ou no máximo, estendendo 48, estendendo em exceções 72 horas. Na minha vida profissional, eu já vi inúmeros pacientes serem tratados de fratura de fêmur proximal, fratura de quadril. Uma das pacientes que eu lembro bem era uma senhora, ela tinha 77 anos, era a mãe de um colega meu. Eu me lembro que quando ela sofreu a fratura, e isso aconteceu no banheiro, bem de manhãzinha cedo, a família toda ficou apavorada, esse amigo me ligou, estava numa angústia danada, ele não sabia o que fazer, não sabia se levar para o hospital. Eu falei, leva para o hospital. Aí quando ele chegou lá, ele acabou sendo, graças a Deus, muito bem tratado, fizeram tudo o que tinha que fazer, decidiram operar, tudo funcionou de forma adequada e conseguiram operar inclusive no mesmo dia. Essa paciente foi muito bem, fez a sua reabilitação, eu lembro que ela era uma pessoa muito consciente e obedeceu todos os passos da reabilitação e geralmente dentro de 30 dias ela já estava andando, né? Então correu muito bem. Eventualmente eu converso com ele, pergunto como é que está sua mãe? Não, ela está bem, está tudo tranquilo, voltou a caminhar, ela faz a comidinha, ela arruma a casa. Na idade dela, ela já está chegando nos 80 anos mais ou menos e é uma paciente que está bem mesmo tendo a fratura de fêmur. Um outro caso que eu me lembro era um senhor de 82 anos, ele quebrou o fêmur, ele fez uma fratura de colo de fêmur andando de bicicleta com 82 anos. Ele estava de bicicleta, tomou uma fechada num carro, caiu e quando ele caiu ele quebrou. Eu me lembro quando a equipe chegou para examinar o paciente, uma coisa que me chamou a atenção é que a família estava dando uma baita de uma bronca nele. Como é que você está andando de bicicleta com 82 anos? Pelo amor de Deus, não pode. Mas mesmo assim, esse paciente também acabou sendo operado. Na época colocou uma prótese e a prótese, nesse caso dele, foi fantástica porque ele estava andando 24 horas depois. A prótese ela é feita, a tecnologia é desenvolvida para que o paciente ande no dia seguinte da cirurgia. Alguns pacientes têm um pouquinho menos de dor, ele consegue andar realmente no dia seguinte da cirurgia, ele já conseguiu ir no banheiro sozinho, já levantou da cama sozinho, então foi muito bem também. Eu me lembro que um certo tempo depois, uma das revisões que foram feitas, ele já estava andando de bicicleta de novo, já tinha quase 85, se não me engano, e a família continuava doida com ele, mas ele estava firme e forte lá andando de bicicleta de novo. Lembra que eu falei que existia muita literatura, muito artigo publicado? Então eu vou mostrar 2 artigos aqui, um nacional e um estrangeiro, mostrando as taxas de complicação. Uma coisa que eles concordam e são muito, vamos dizer assim, quase que unânimes e muito coerentes, é que as taxas elas se repetem independente do local. Então nós temos uma média de 5% de taxa de mortalidade durante o internamento. Essa taxa aumenta um pouquinho para 10% até os primeiros 6 meses após a fratura e ela dobra para 20% aproximadamente no primeiro ano pós-fratura do fêmur. Lembrar que quando eu falo estudo científico aqui, esses estudos têm uma validade científica muito grande, são o que a gente chama de estudos de nível 1 ou 2. Eles são feitos com milhares de pacientes, 20 mil, 30 mil pacientes no estudo. São feitos, como a gente chama de multicêntricos, são vários hospitais operando e mostrando resultados muito semelhantes. São pesquisadores que não conhecem quem está operando e quem opera não sabe quem vai avaliar. Então são estudos que têm uma validade científica muito grande, uma integridade e uma credibilidade muito grande, pois são muito bem feitos. E eles são muito impactantes e muito importantes porque eles nos mostram altas taxas de complicação. E essas taxas elas sobem geometricamente de acordo com o que o tempo de espera de cirurgia vai passando, e ele mostra a importância de se levar esse tipo de fratura a sério, ter o cuidado de fazer toda a parte pré-operatória bem feita, de se operar com uma certa rapidez e ter um acompanhamento muito bem feito e adequado, como quase que obrigatoriamente. Então, para você que tem um familiar que está nessa situação, está com a fratura de fêmur, vou deixar algumas diretrizes para que você consiga estimular um bom tratamento ou conversar com o médico e chegar num bom tratamento para esse teu familiar ou esse teu conhecido que está com a fratura de fêmur. Primeira coisa, é absolutamente importante uma correta avaliação desse paciente. Ele tem que ser feito um exame pré-operatório muito bem feito. Tem que se avaliar todas as doenças que o paciente tem
tem que se avaliar todas as medicações que esse paciente tem. Geralmente se faz um eletro, se faz um raio-x de tórax, se faz uma avaliação clínica bem criteriosa e alguns outros exames de sangue que são caso a caso, mas isso deve ser feito e deve ser feito de forma rápida, não se deve demorar. Lembra que a gente tem uma necessidade de operar um pouco mais rápido esse tipo de fratura. Segundo, não é qualquer tipo de raio-x que serve para avaliar uma fratura dessa. Algum raio-x, nesse caso aqui, ele deve ser feito com tração, essa perna deve ser tracionada e em rotação neutra, ou algumas pessoas ainda querem uma rotação interna de uns 10 ou 15, 20 graus. Então, o raio-x ele deve ser com tração e com ajuste rotacional. A terceira coisa que é muito importante é incluir a família no tratamento. Quando nós temos um paciente dessa faixa etária, a família desempenha um papel importantíssimo na vida desse paciente, desse idoso. Muitas vezes é a família que vai ajudar no tratamento. O médico vai operar, mas quando vai para casa, quem trata desse paciente é a família. Então a família tem que estar localizada, tem que estar informada sobre tudo aquilo que vai acontecer ou que pode acontecer e tudo aquilo que ela deve fazer para colaborar num bom resultado. Quarta diretriz: existem muitos detalhes e muitas orientações a serem seguidas no pós-operatório. É absolutamente importante que se tenha um programa de recuperação e reabilitação e que tenha um acompanhamento médico adequado. Quando eu falo acompanhamento médico, não é só o ortopedista que operou, e sim um geriatra para acompanhar todas as condições clínicas desse paciente, um fisioterapeuta se for necessário, um psicólogo se for necessário ser envolvido, um psiquiatra se esse paciente precisar aumentar ou diminuir ou mudar alguma medicação dessa característica para ele, e todos aqueles profissionais que caso a caso forem necessários para aquele paciente com a fratura de fêmur. Quinta diretriz: a grande maioria das fraturas de fêmur no idoso tem relação com osteoporose. A osteoporose tem que ser tratada. Depois da nossa conversa, eu acho que seria interessante nós levarmos 4 lições de tudo isso. Primeiro, o paciente com fratura de fêmur proximal no idoso, as fraturas de quadris, devem ser operadas com uma certa rapidez. Devemos ser criteriosos no pré-operatório, mas não podemos ser demorados, para que se evite todas essas taxas de tanta complicação e taxas de mortalidade. Nós devemos operar de preferência dentro de 24 a 48 horas. Segunda lição: é muito importante que a família seja envolvida no tratamento. O médico vai operar, mas quando esse paciente vai de alta, quem acompanha o paciente e quem trata o paciente é a família. É importante que eles estejam orientados e informados de tudo aquilo que devem fazer e também devem estar cientes do que pode acontecer no pós-operatório. A terceira lição é que a fratura de fêmur proximal está intimamente ligada com a presença de osteoporose, que é uma doença que enfraquece os ossos. Um paciente que já tenha tido uma fratura por osteoporose, ele pode ter taxas de refratura por osteoporose cerca de 20 ou até 40 vezes maior do que a população normal. Então, a necessidade de se tratar a osteoporose é imperativa. O diagnóstico é muito fácil, é com uma densitometria óssea, que é um exame indolor, pode ser feito alguns exames laboratoriais, e o tratamento se faz com medicações muito simples. A quarta lição é que é muito mais fácil você prevenir uma fratura do que tratar uma fratura. Se prevenir a osteoporose, existe uma série de medidas que você pode fazer na sua casa para evitar que o seu familiar que tem um pouco mais de idade sofra uma fratura. Existem várias mudanças dentro do ambiente da casa que podem ser feitas. Por exemplo, você pode botar um tapete antiderrapante dentro do banheiro, barras de segurança, barra de segurança junto a vaso sanitário. Você pode botar a cama um pouco mais baixinha, cama alta faz ele cair mais. Você pode tirar tapetes de pano, por exemplo, que podem escorregar. Você pode evitar que tenha batente que faça com que o seu idoso tropece. E tem outras medidas. Na internet está cheio de orientações dessa forma, você pode procurar que você vai achar. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que ele tenha te trazido bastante informação útil. Se você quiser te deixar algum comentário, ou tiver alguma sugestão, ou tiver alguma dúvida, deixa aqui embaixo e nós vamos responder assim que possível. Um abraço, até o próximo vídeo.